This call is now being recorded. Bom, um feliz domingo para você, feliz domingo aí para a Maria, que está conosco aqui, acompanhando mais um estudo da nossa série, né? Já estamos caminhando aí quase para o final. Nós teremos aí mais 2 domingos de estudo e vamos estar finalizando a nossa série, certo? E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o tema de hoje, vamos rapidamente fechar nossos olhos e falarmos com Deus. Pai amado, nós te suplicamos, Senhor, pela tua orientação, pelo teu cuidado e pelo teu carinho. Que o Senhor possa abençoar esse estudo, nós te suplicamos por essa bênção, em nome do teu filho amado Jesus, amém. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje temos um tema aí bastante interessante. Nós vamos falar sobre o batismo, né? Se vocês ainda não perceberam, se vocês ainda não perceberam, a doutrina do batismo, ela somente aparece no Novo Testamento, né? E essa prática do batismo, ela começou com João Batista. Não sei se vocês já tiveram contato com essa parte do Evangelho, né? De que João, ele batizava diversas pessoas, inclusive a Jesus, né? Jesus, certa vez, quando ele atingiu a maturidade espiritual, ele solicitou que João o batizasse, né? E hoje nós vamos tentar entender um pouquinho o que a Bíblia fala sobre o batismo. O que é o batismo bíblico? Será que eu e você precisamos nos batizar? Será que a nossa salvação depende do batismo? Vamos ler alguns textos bíblicos para nós entendermos melhor esse tema. A primeira pergunta que eu faço para vocês, né, e vocês podem também refletir, e a Maria que está nos acompanhando aí neste momento também pode refletir, a pergunta é: que circunstâncias envolveram o batismo de Jesus? Né? Nós temos aquela clássica cena, né, de que Jesus ele buscou a João para que ele pudesse ser batizado, né? Embora Cristo não tinha nenhum pecado, né? Ele deu o exemplo para que outras pessoas também pudessem seguir no que diz respeito ao batismo. Mas vamos ler aqui esse texto que começa no livro de Mateus, capítulo 3, e se estende aí do versículo 13 até o versículo 17. Você pode nos acompanhar lendo na Bíblia ou na tela do seu computador aí, ou do seu celular. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: é eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, né? Próximo texto, continuando. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que, eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nesses textos que nós lemos aqui, nós conseguimos identificar implicitamente a clássica doutrina da Trindade. Nós percebemos ali Jesus, né, sendo batizado por João, né, Deus Filho. O Espírito Santo
de forma corpórea, desceu ali como uma pomba, Deus Espírito Santo, e uma voz vinda do céu, que é de Deus Pai, dizendo: Este é meu filho, aqui me comprazo. Então a gente percebe nitidamente ali a atuação da Trindade naquele momento específico, né? Mas eu questiono para vocês novamente, por que Jesus quis se batizar? Por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Não é isso que nós aprendemos nos halls das nossas igrejas, que Jesus foi o Imaculado, ele que nasceu de uma virgem sem pecado? Então, por que Jesus ele precisou se batizar? Se o sinônimo do batismo é a remissão dos pecados, né? Vou lhe dar outro exemplo, ou fazer uma outra pergunta. Por que Deus descansou no sábado se ele é onipotente e ele não estava cansado quando da criação? Se nós voltarmos a Gênesis, nós encontramos ali o relato da criação e no sétimo dia Deus descansou de tudo que ele havia feito. Mas como é que Deus descansaria se ele não se cansa? Para essas duas questões, nós temos uma única pergunta. Em ambas as situações, foi-nos dado exemplos. Exemplos. Da mesma forma que Jesus não precisava se batizar porque ele não tinha pecado, Deus também não precisava descansar no sábado porque ele estava cansado. Ele quis deixar esses exemplos, eles quiseram, né, deixar esses exemplos para a humanidade poder seguir, né? Outro questionamento, por que Jesus então se batizou somente com 30 anos de idade? Nós temos duas respostas, possíveis respostas. Primeiro, naquela época entendia-se que um rabino uma pessoa só poderia ser rabino, né, quando ele atingisse a maturidade espiritual, aos 30 anos de idade. E ali ele poderia, né, ser um rabi, poderia se batizar. Só que antes disso, não. Né? Essa é uma das justificativas para o contexto daquela época. E uma outra justificativa é a seguinte, de que a vida de Jesus foi uma vida totalmente profetizada. Se nós voltarmos para o livro de Daniel, quando nós adentramos as profecias de Daniel, a gente verifica que de uma determinada profecia é extraído dali o tempo em que Jesus viveu aqui na Terra, esses 3 anos e meio. Então Jesus precisava se batizar aos 30 anos de idade justamente para seguir o calendário profético. Nós não adentramos, é óbvio, nessa profecia, nós não estudamos essa profecia, mas em Daniel tem-se uma profecia que marca justamente a morte de Jesus e o ministério de Jesus de 3 anos e meio aqui na Terra, que começaria aos 30 anos de idade. Então, por isso, Jesus precisava se batizar aos 30 anos, né? São esses os motivos que nós temos para explicar o porquê dessa decisão. E interessante nós observarmos também que Jesus fez do batismo uma condição à salvação. Mas como assim? Quando nós nos batizamos, nós precisamos um nascer do Espírito, que é aquela conversão genuína, aquela conversão verdadeira do coração, daqueles maus caminhos, né? E há um nascer das águas, que é justamente o batismo em si, aquele batismo por imersão, que nós vamos comentar um pouquinho em alguns slides, né? Então, meus amigos e minhas amigas, o batismo é sim um requisito à condição de salvação. Vou mostrar para vocês. Se você abrir tua Bíblia aí no livro de Marcos e no livro de João, nós vamos nos deparar com alguns textos que podem nos ajudar a compreender melhor esse tema. Por exemplo,
Vocês leem aí agora o texto de Marcos 16:16, diz assim, né? Quem for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Simples assim. Simples assim. João 3,5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Próximo texto. Em nome de. Desculpa, perdão. Vamos aqui retornar. Vamos retornar aqui o slide para a gente continuar comentando sobre o assunto. Então, com a leitura desses dois textos, nós denotamos, né, que o batismo, sim, é uma condição para que a pessoa ela seja salva, tá? Eu sei que vocês devem estar pensando, tá, então no céu teremos só pessoas batizadas? Aguarda aí, aguarda essa dúvida, guarda essa dúvida que mais para frente eu vou comentar com vocês, tá bom? Em nome de quem os candidatos devem ser batizados? Será que devemos invocar algum nome? Ou, em nome, na verdade, em nome de quem? Ou o que? Aquelas pessoas que se candidatam ao batismo devem ser batizados, né? Se a gente abrir ali no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, nós temos alguns textos interessantes, né? Vamos passar a ler. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, batiza-se em nome do Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mais uma vez, faz-se menção à Trindade, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Do século, né? É isso que esses textos dizem, né? Que nós devemos ser batizados em nome do nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não sei se vocês já perceberam, mas algumas denominações, né, algumas crenças, elas têm algumas formas de batismo, né? Nós temos o batismo por aspersão, né? Que algumas gotículas, né, de água são aspergidas na pessoa ou no bebê, né? Como vocês podem ver nessa imagem. Nós temos o batismo por infusão, que já é uma quantidade maior de água que é despejada sobre ali uma parte específica do corpo, que é a cabeça, né? E temos o batismo por imersão, que o corpo da pessoa é totalmente imerso, né, na água e ele retorna. E aqui nós queremos entender qual é a forma correta de batismo, qual delas, dos exemplos que nós mostramos aqui para vocês nos slides, qual é a forma correta. Então vamos deixar que a Bíblia não responda. Se você abrir tua Bíblia no livro de Mateus 3:16 e Atos 8, de 36 a 38, nós vamos verificar qual é a forma correta de batismo. Vamos lá. Batizado Jesus é o logo da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então, assim, nós podemos ver nessa cena que Jesus ele saiu da água. Percebe-se, ou pelo menos subentende-se, que o corpo de Cristo foi todo submerso na água, né? Foi todo ali colocado dentro da água e retirado novamente. Atos, capítulo 8, versículo 36, 37 e 38, diz assim:
Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Mais uma demonstração de que o batismo é por imersão. Jesus, ele foi batizado por imersão. Esses textos claramente nos dizem que o batismo correto, o batismo do Novo Testamento é por imersão. Inclusive, a palavra grega, né, a palavra batismo no seu original grego significa imergir, afundar. Então não temos dúvidas quanto a isso, né? Continuando aqui o nosso estudo, né? E antes da gente entrar no próximo tema e no próximo slide, vocês lembram que eu disse que talvez vocês ficariam com alguma dúvida sobre o seguinte questionamento: somente as pessoas batizadas estarão no céu? O que vocês acham? O que você acha, Maria, você que nos acompanha aí ao vivo no nosso estudo? O que você acha? Você acha que somente as pessoas que as pessoas que foram batizadas, passadas pelas águas, estarão no céu? Acho que a Maria está com algum problema no áudio, mas vamos continuar aqui, né? Olha, antes da gente responder essa pergunta, eu vou rememorar uma cena. Inclusive, eu acho que foi até tema é, de algum dos nossos estudos. O ladrão da cruz. Vocês se recordam que aquele ladrão da cruz pediu para que Jesus pudesse lembrá-lo no reino dos céus? E o que Jesus disse? Na verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E certamente aquele ladrão da cruz ele foi salvo. Mas ele foi batizado? Não, não foi. Por que ele não foi batizado? Porque ele não teve a oportunidade. E o que eu digo para vocês hoje, nessa manhã? Nem todos que estarão nos céus passarão pelas águas. Por quê? Eles não tiveram a oportunidade. Eles aceitaram a Cristo como seu único Salvador, mas como um ladrão na cruz, por exemplo, eles não tiveram a oportunidade de passar pelas águas. E é óbvio que Deus vai salvar essas pessoas de acordo com o entendimento que eles receberam. Por exemplo, você está estudando conosco, vocês estão acompanhando essa série de estudos, né? Nós estamos, se eu não me engano, hoje é o 16º ou 17º estudo, né? O 16º, só confirmar aqui, o 16º ou 17º. Aí vamos imaginar que você tome a decisão hoje se batizar. Aí nós marcamos o seu batismo para daqui uma semana. E durante essa semana lhe ocorre uma fatalidade. E você não perde a vida, por exemplo. É óbvio que você vai estar salva. Por quê? Você já decidiu no seu coração pelo batismo. Só que você não teve a oportunidade de passar pelas águas por situações adversas, assim como o ladrão da cruz. Agora, uma outra verdade, ou um outro lado também é verdade. Se eu conheci todas as verdades, eu sei que eu preciso me batizar, e eu não tomo essa decisão, e eu reluto a tomar essa decisão, é óbvio
que se você se perdurar nessa situação e você não for batizado, eventualmente você perder a vida, teremos assim, é claro, somente Deus pode julgar se você vai estar salvo ou não, até porque é Deus quem sabe, né? Mas as oportunidades foram lhes dadas, né? E você não aproveitou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Continuando aqui no próximo texto, qual é o simbolismo do batismo segundo as Escrituras? Em Romanos 6, versículo 3 e 4, diz assim: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, 5 e 6. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Esses textos aqui, eles comparam o batismo a um sepultamento. É neste momento em que o velho homem ele é sepultado. A nossa vida pecaminosa, a nossa vida errada, ela é sepultada. E assim como Cristo ressuscitou, nós somos ressuscitados, nós somos chamados para uma nova vida, para andarmos em novidade de vida. Paulo ainda corrobora este pensamento lá em Colossenses 2:12, dizendo o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, para Paulo, o sepultamento do velho homem, o batismo é o sepultamento do velho homem e o renascimento para uma nova vida. Este é o significado do batismo. E será que temos que ter alguma idade para ser batizado? Vamos dar uma lida rapidamente aqui em Atos 22, 16, diz o seguinte: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pés, invocando o nome dele. Olha, nós aqui estamos vendo, né, uma criancinha, né, sendo batizada. Só que nós temos algumas ressalvas. Por exemplo, essa criancinha, ela tem plena consciência do que está acontecendo? Ela não tem. Para ela, talvez seja uma festa ali, né? Uma banheira com água, que delícia, né? Uma festa, muito legal isso daí. Hora do banho. Mas só que ela não tem um pleno conhecimento do que está acontecendo, do que ela está aceitando ali. Por isso, amigos e amigas, a pessoa deve ser batizada a partir do momento que ela tenha consciência das verdades bíblicas. Por exemplo, eu me batizei com 9 anos de idade. Naquele tempo, eu já tinha uma consciência das verdades bíblicas, eu já sabia, por exemplo, quem era Jesus, o que ele fez por nós. Eu tinha conhecimento dessas doutrinas. Valdemir, E ali, sim, desculpa estar ali sim, atrapalhando, Maria, porque às vezes, né, a que gente isso? sai do foco quando deixa para perguntar depois, ou comentar depois. Não, fica à vontade, que isso? Batismo, porque na igreja católica, Uhum, eles uhum. batizam a criança logo quando ela nasce, né? Então, Sim, assim, a aham. criança, ela ainda não sabe quem é Jesus.
Ela veio ao mundo, mas Exatamente. ela não tem o conhecimento. Aí já na igreja evangélica, já é quando ela Uhum, conhece a palavra, quando ela já entende uhum, o batismo. Eu acho uhum. interessante e, assim, fascinante, né? Porque a gente tem que conhecer a palavra. Verdade, com certeza, Maria. A gente tem que ter esse pleno conhecimento da palavra para a gente estar aceitando de livre e espontânea vontade aquilo que está sendo nos apresentado, né? Por isso que a gente tem algumas ressalvas quanto ao batismo de bebês, de crianças que ainda não têm uma noção completa sobre as verdades bíblicas, né? E continuando aqui, vocês vão ver que nos próximos slides que eu vou comentar, vocês vão concluir que realmente a pessoa precisa ter plena consciência, né, do que é, de quem é Cristo, as verdades bíblicas, né? Então nós vamos agora estudar as condições para o batismo, né? Será que existem condições para o batismo? A primeira condição que nós temos aqui é o ensino, que nós encontramos lá no livro de Mateus, né? Mateus 28, isso, Mateus 28. Mateus 28, estou abrindo aqui minha Bíblia rapidinho, Mateus 28. Mateus 28, 19 a 20, diz assim: é, portanto, vão e façam Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Então, assim, primeiro você tem que aprender. Você tem que aprender. É tipo aquele exemplo de Felipe do eunuco. O eunuco estava na sua carroça lendo as escrituras, ele não entendia praticamente nada. E Felipe, né, se aproxima daquela carroça ainda em movimento, questiona aquele eunuco se ele estava entendendo o que estava lendo. Ele disse assim: como que eu posso entender se ninguém me explica? E ali Felipe passou-lhe a explicar a Bíblia, a palavra, e ele creu. E ele creu, e ele aceitou, e foi batizado. Então, para que eu possa ser batizado, eu tenho que ser ensinado. Eu tenho que ser ensinado sobre as verdades bíblicas. Isso é fato. Ô, Isso é Valdemir, fato. Hum, é assim, se possível, se você pode explicar, aham, é uhum, uma curiosidade minha que, sim. pronto, por que é que na Igreja Católica os católicos não levam a Bíblia para a igreja? É por conta de que desde a Idade Média, desde da Reforma e Contra-Reforma, que muitos não queriam Uhum, que as pessoas lessem a Bíblia, porque dizia que eles não entendiam. Os próprios sacerdotes às vezes tinham dificuldade, imagina as pessoas comuns. Mas só que, assim, uhum. o tempo foi passando, lógico, né? Todo mundo foi aprendendo a ler, a escrever. Então, por que hoje a gente não leva a Bíblia para a Igreja Católica? Me dê uma luz aí, por Ô, favor. Maria, você fez a pergunta e respondeu a sua pergunta. Exatamente, é isso. Não se tem esse costume de levar a Bíblia para a Igreja Católica, né, por conta desse costume histórico que você acabou de explicar aí, e pelo fato que eles dizem que eles estão com a verdade, que não é necessário abrir a Bíblia. O que eles pregam ali, o que eles ensinam ali, seria uma autoridade máxima que a gente não precisaria estar confrontando com a Bíblia. E se você for pegar a Bíblia, é óbvio que alguns ensinamentos da Igreja Católica, alguns não estão de acordo com a Bíblia. Nós já estudamos isso, você lembra, Maria? Nós trouxemos Lembro sim, lembro sim. aqueles dados históricos lá da Uhum, mudança do sábado para lembro. o domingo, né? Então, por exemplo, com todo o respeito que nós temos a Maria, eles colocam Maria como intercessora e não a Cristo, É. e isso não tem apoio bíblico. Então, por esse motivo, por esses outros motivos, eles não incentivam e, que se leve a Bíblia nas missas, né? Porque eles dizem: "Ó, o que a gente ensina aqui é verdade e pronto".
Ao contrário aqui eu estou estudando com você, eu estou te dando os textos bíblicos, depois que a gente terminar os nossos estudos aqui, você pode conferir. Você pode Eu toda conferir vez eu fico com minha Bíblia tranquilamente. aberta, Valdemir. Às vezes Uhum, a gente não acompanha, porque você está explicando, a gente tem que prestar atenção à sua explicação. uhum, Mas toda vez eu vou em cima. Aí, como a minha Bíblia é católica, aí uhum, eu já, desde o início do estudo, aí eu dizia, oxe, porque essa uhum, palavra é diferente. Aí eu, né, fui lendo, aí voltei à história, uhum. aí vem, né, a diferença da Bíblia católica para a evangélica, mas e a mesma palavra, só muda palavras, alguns escritos. Exatamente, Mari, exatamente. E é muito importante que você faça essa comparação, né? Porque as pessoas que estão aprendendo a estudar a Bíblia, seja qualquer que seja a religião, pegue as palavras daquela pessoa que está ensinando e compare com a Bíblia. Se estiver fora, meu, vira as costas. Se algum momento aqui eu falar algo que não está na Bíblia, você pode parar o estudo, falar, oh, desculpa, eu não vou continuar o estudo com você. Porque a gente tem que pregar só o que está na Bíblia. Então, somente. Não posso inventar nada. Não posso inventar nada, né? E, inclusive, tem até, né, maldição para aqueles que adulteram a Bíblia, né? Ou ensinam de forma dolosa, de forma intencional, a Bíblia, os ensinamentos bíblicos incorretamente. Maldito o homem que ai daquele que tirar um T ou um J da minha palavra, assim, é maldição. Isso eu não quero, né? Ninguém quer. Então é bem importante a gente estudar a Bíblia e todas as verdades nela, né, ali ensinadas. Uhum. Então, Valdemir, o que eu vinha pensando em questão assim, histórica, faz Uhum. referência, né? Assim, que as pessoas não levam a Bíblia para a Igreja Católica porque já vem desde a antiguidade assim, Exatamente. né? Uhum. Uhum, não, perfeito. Você perguntou e você respondeu. Parabéns. Muito obrigado pela sua resposta, né? Acredito que até muito mais completa que a minha, tá? Não, que é isso. A pessoa ser conhecedor da Bíblia tem, como se diz, a maior das sabedorias, que é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Sem a Exatamente, Bíblia tem Maria. toda a felicidade. Exatamente. É o Às nosso vezes, tesouro, né? eu gosto muito de observar as coisas, Valdemir, eu fico só observando, é Hum, assim, minha família, ela é dividida, a família da minha mãe, ela hum, é toda evangélica, a do meu pai, ela é toda uhum, católica. Aí eu observo assim, quando vem um problema para a família da minha mãe, pronto, é minha tia, a irmã da minha mãe, ela perdeu um filho, hum, ela é evangélica. uhum, E assim, Valdemir, eu cheguei, fui dar os pêsames a ela e eu vendo ela lá conversando, não chorava, e, sabe, uhum, e eu assim, sem entender, e assim, aí depois você vai percebendo como ela lê a uhum, palavra todos os dias, ela tenta praticar, ela é evangélica há uhum. muitos anos, então assim, ela tem a fortaleza maior, que ela está ali todos os dias Sim, com na palavra certeza. de Deus, né? Com E certeza. eu lendo a Bíblia e a Bíblia dizendo assim, eu não lembro o versículo, que eu tenho muita vontade de decorar, eu ainda vou Uhum. pegar essa parte, dizendo que a gente deve fazer enquanto a pessoa está viva, porque depois que ela fala que ela morrer, só vai ficar a lembrança, não adianta lamentação. Isso. Aí eu Uhum, fiquei uhum, muito com a atitude da minha tia, eu digo, então eu creio que ela fez pelo filho dela enquanto ele estava vivo, como ele já morreu, já uhum, partiu, não adianta uhum. lamentar mais agora. Eu É. pensei, E eu até completo, Maria, nós estudamos esse tema que é a ressurreição. pô, Porque assim, nós evangélicos, né, cristãos também, acreditamos na ressurreição. hum, E se aquela pessoa morreu acreditando em Cristo, nós sabemos que um dia ela vai ressuscitar. Quando Cristo voltar, ela vai ressuscitar. A morte não é o fim. É óbvio que no momento você fica triste, porque você não vai conviver mais com aquela pessoa, né? É uma tristeza imensa.
Mas só que com o passar do tempo, você se conforta. Por quê? Você sabe que se aquela pessoa morreu em Cristo, ela vai ressuscitar e você vai vê-la novamente. E essa é uma das maiores esperanças do cristão. De que quando Cristo voltar, aquelas pessoas que foram tragadas pela morte, lhes serão devolvidas. Então, é a esperança do cristão. Nós estudamos, se você quiser, provavelmente você tem esses slides aí, nós comentamos sobre essa questão, né, que nós seremos, que nós falamos sobre a ressurreição, né, quando Cristo voltar, aqueles que morreram nele serão ressuscitadas, e juntos, todos juntos subiremos ao céu, seremos transformados no momento da glorificação. Foi um estudo maravilhoso. Um estudo maravilhoso. Então, isso conforta o coração deles, né? Agora, para o católico, eles entendem que você deve estar orando pela alma daquela pessoa, para aquela pessoa que vá para um lugar bom, para aquela pessoa não vá para o inferno ou para o purgatório, né? Ou ela vai ser perdida para sempre no inferno. Então, assim, é uma situação complicada. Então, eles ficam com esse pensamento um pouco dividido e às vezes bate aquele desespero, né? Verdade. Obrigada. E nada, que isso, Maria. E vamos continuar aqui. E além de você ser ensinado, você tem que crer. Não adianta você aprender as verdades bíblicas e não crer nelas, né? Porque vai ser tudo em vão. Então, uma das condições para o batismo é que você creia naquelas verdades bíblicas. Em Marcos 16, diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você precisa crer. Tudo que nós estudamos até hoje, você precisa crer que é verdade. Porque não adianta, senão você vai se batizar somente pela emoção, não pela razão. Por que às vezes uma pessoa demora 10, 20, 30 anos para se batizar? Porque ela não foi convertida. Ela foi até assim, ela aprendeu, mas ela não creu, né, naquilo. Então a pessoa precisa crer naquilo que está sendo ensinado. O terceiro requisito aí para o batismo é o arrependimento, que está no livro de Atos. Quando você. Uma das características do coração transformado pelo Espírito Santo é o arrependimento. O que é arrependimento? É você deixar de fazer aquelas coisas erradas. Você se arrepender das coisas erradas que você fez, né? Atos 2:38 diz assim, ó. Atos 2:38 diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Simples, temos que arrepender dos nossos pecados, aqueles pecados que nós cometemos nos momentos em que nós não tínhamos o pleno conhecimento da verdade. O último requisito para ser batizado é a conversão. Eu preciso me converter, mudar de direção. A partir do momento em que aquele velho homem ele é sepultado, eu não preciso continuar praticando aqueles velhos pecados. Mateus 18:3 diz assim: e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. O texto aqui é bem claro. O texto aqui é bem claro. Precisa haver uma conversão. Ah, mas eu tenho que ser santo? Nós já abordamos sobre esse tema nos estudos anteriores. Nós já abordamos. Santificação é um processo da vida toda. É óbvio que enquanto nós estivermos aqui, estivermos convivendo com a presença do pecado, nós vamos cair. Acontece que nós não podemos transformar isso
um estilo de vida. Quando nós somos batizados, né? Vou até comentar aqui com vocês, que é o próximo tópico, né? O que acontece com a pessoa após o seu batismo? Vamos ler aqui dois textos e fazer alguns comentários, né? 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas 3,7. O batismo, quando nós somos batizados, não quer dizer que eu tenho que ser santo para ser batizado. Como eu disse, nós levamos uma vida de santidade. E, eventualmente, nós vamos cair. O batismo em si não é uma coroação da vida cristã, não é o ápice, não é o clímax, como se diz, né? E sim o início de uma caminhada que poderá ser difícil. E por que eu me batizo? Essa imagem diz tudo. Por que eu tenho que me batizar? Porque, com certeza, durante esses estudos você descobriu que Jesus morreu por você. Ele morreu por mim. E com a morte de Cristo na cruz, a sua vida imaculada, ela foi imputada a nós. Cristo apresentou a sua vida sem pecado, sem pecados, em substituição à nossa. A nossa vida toda suja, a nossa vida contaminada pelos pecados, a nossa vida que não passa de um trapo de imundícia. Diz um texto que quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Isso é verdade. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo que é impossível se perder. Essa é a verdade. Quando nos batizamos, o Espírito Santo nos transforma, nos muda. O sacrifício de Cristo faz mais sentido para a nossa vida. Muitos morreram por essa verdade que eu estou falando para vocês hoje. Muitos. Muitos deram sua vida e sem duvidar, sem titubear. E eu questiono, eles foram loucos? Em 1 Coríntios 1,18, Paulo diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os homens. Não, eles não foram loucos. São pessoas convictas da verdade, convictas da fé, convictas do sacrifício de Cristo, de tudo que ele fez por nós. E pessoas que acreditam na sua breve volta. Eu quero terminar o estudo fazendo um apelo para você, Maria, que nos vê aí ao vivo. Muito obrigado. Para vocês aí que nos assistem num outro momento. Eu gostaria de fazer um apelo para vocês, né? Que é o seguinte, que vocês tomem essa decisão. Que vocês compreendam que precisam ser batizados. Que o batismo, como nós comentamos, é um requisito à salvação. E que vocês decidam hoje em ser batizado nas águas, assim como Jesus foi, assim como ele nos deixou o exemplo. Talvez você tenha sido batizado
Num outro momento, como a Maria disse, que ela foi católica, provavelmente ela foi batizada por aspersão, né? E se você talvez também tenha sido batizado em outra religião por imersão, e agora, com esses estudos, acompanhando todos os nossos estudos, você aprendeu novas verdades que antes você não conhecia, talvez você precise, e é uma decisão particular sua, optar por um novo batismo. Esse é meu apelo para você nesta manhã. E eu espero que esse estudo tenha tocado bastante o seu coração, tá? E nós vamos finalizar nosso estudo por hoje. Maria, você tem alguma dúvida? Você tem algum questionamento? Não, só agradecer, Valdemir. É uma bênção todo domingo. No domingo que Amém. não tem, Valdemir, por motivos superiores, eu sempre às Uhum, 10 horas eu pego a Bíblia e vou ler um versículo, vou pedir a Deus sabedoria. uhum. Sempre assim, eu já reservei, foi uma bênção, que eu reservei esse meu Que horário de bom, que 10 às ótimo. 11 para abrir a Uhum. Bíblia. Eu sei que a gente deve abrir em todos os momentos, não estou dizendo assim. Sim, Foi claro. o Uhum. horário, foi uma bênção esse horário que você colocou na minha vida. Eu não tinha Que bom, o horário Maria. certo, Uhum, mas agora, através de você, assim, Deus tocou a minha alma e todo domingo, às 10 horas, só teve um domingo, desde que começou o ensino uhum. bíblico, Sim, sim, porque o dia exatamente. anterior eu não dormi bem, de forma alguma, eu Uhum, amanheci muito cansada, muito uhum, mesmo, acordei tarde, assim, foi desorientada mesmo, Maria, foi um dia perdido, entre aspas, porque eu uhum, não abri a Bíblia, eu não li a palavra, só assisti a missa à noite pela TV, mas mesmo uhum. assim, só agradecer, Valdemir, só agradecer. Que bom, Maria. Eu fico muito feliz por isso, tá? E é isso que me motiva é, saber que você está interessada, né? Que as pessoas Estou, também que nos Valdemir, ouvem aí estão interessadas e estaremos juntos aí, tá bom? em nome de Precisando de alguma Jesus. coisa, você tem nossos contatos lá no nosso grupo, tá? Qualquer dúvida pode pode socorrer lá do grupo, tá bom, Maria? Tá certo, Valdemir, muito obrigada. Nada. Então vamos fazer uma oração para finalizar aqui. Muito obrigado ao Senhor por esse estudo e por despertar em nós a necessidade de passarmos por um batismo para deixarmos nossa velha vida e renascermos para uma vida nova em Cristo. Nós te suplicamos e te agradecemos por tudo, em nome do Filho Jesus. Amém. É Amém. isso, Maria. Um ótimo domingo para você, um ótimo domingo para vocês que nos veem em outro horário e continuarei o nosso estudo no próximo domingo, tá bom? Tá Fique bem. com Deus. Muito obrigada. Tchau. Um ótimo domingo para você e Nada, toda a sua tchau. Você família. também. Amém. Para você também. Tchau, tchau. Tchau.